Então, eu vou começar com vocês aqui, então, uma explicação, né? Digamos assim, usando a planilha do Excel, né, para explicar aquilo que eu comecei a, a falar com vocês na aula anterior, na verdade, nas aulas anteriores, né? Sobre como utilizar a parte da hidrologia e estatística, né? Ou como usar a estatística para os dados hidrológicos, os dados climatológicos, tá bem? Então, o que eu vou falar com vocês hoje é justamente começar a fazer um exemplo, né, de como calcular esses dados, como utilizar aqueles conceitos que a gente andou vendo, e à medida do possível, né, desculpa, à medida que a gente vai avançando na explicação, eu vou comentando, né, sobre outros conceitos ou chamando a atenção daquilo que a gente já discutiu, que eu apresentei para vocês, tá? Eu cheguei a postar no grupo, antes de começar, né, em relação a isso aí, dar o exemplo, eu cheguei a postar no grupo sobre a chuva que caiu, né, em São Carlos na semana passada, e no momento que a gente estiver tratando de dados de precipitação, eu vou chamar mais atenção disso, né, em relação àquele evento, mas pelo que eu tenho de informação, foi um evento, né, de alta intensidade. Por que alta intensidade, né? Porque o total precipitado foi alto, foi elevado, para uma duração de aproximadamente, aí, pelo que a gente tem de informação até o momento, de 1 hora, né? Ou seja, é uma chuva de mais de 130, né? Quase 140 milímetros por hora. Então, é uma chuva de grande intensidade, tá? Se a cidade está preparada ou não para receber esse tipo de chuva, ou chuva até mesmo menos intensa, né? Aí já é uma outra discussão ainda que a gente tem que fazer, tá? Mas só alertando aí que no momento que a gente tiver discutindo, né, chuvas mesmo, precipitação, no caso de forma mais aplicada, né, trabalhando com esse tipo de dado, aí eu vou comentar um pouco mais com vocês em relação a isso, tá? Porque dá, inclusive, para a gente fazer alguma comparação, fazer, né, algum tipo de análise, lembrando tanto dessa chuva que caiu em São Carlos, né, quanto a chuva que ocorreu aqui em Poços em janeiro de 2016, tá bem? Aí, no momento, eu vou comentar em relação a isso. Vocês estão vendo aqui um arquivo em PDF chamado roteiro, teste de aderência? Sim. Vocês estão vendo? Não entendi. Sim, claro. Ah, então tá já, obrigado. Nada. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês esse material, tá? Esse roteiro, chamado roteiro de teste de aderência. Como eu estava explicando no final da aula passada, qual que é a lógica disso aqui, né? Nós temos um conjunto de dados, tá? Esse conjunto de dados é chamado de uma série histórica. Essa série histórica a gente vai ajustar, né, a uma distribuição de probabilidade, e para verificar se esse ajuste foi ou não, né, é ou não satisfatório, a gente vai utilizar um teste chamado teste de Kolmogorov-Smirnov. Ou seja, esse teste é um teste que a gente chama de teste de aderência, para verificar se aquele conjunto de dados que está sendo testado, né, ele tem aderência, então, à distribuição que nós estamos ajustando. Em uma analogia que eu tinha feito no final da aula passada, né, em relação para vocês terem um pouco mais de entendimento em relação a isso, foi quando eu falei da situação, né, por exemplo, deixa eu até rabiscar de novo aqui, uma situação quando a gente tem assim, né, um tipo de dado que, a princípio, né, digamos assim, poderia se ajustar a uma certa situação, tá?
colocar aqui mais ou menos, só para vocês entenderem, né? E esse conjunto de dados, então, né, a gente vai ajustar a esse conjunto de dados uma certa distribuição. No caso aqui, que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou ajustando, né? Sei lá, aqui poderia ser uma analogia de uma equação da reta, tá? Então, isso aqui seria uma equação da reta, ajustada ao quê? A esses pontos aqui que eu ilustrei aqui, ó. São vários, né? Estou colocando alguns aqui, tá bem? Para que isso? Para verificar, então, se esse conjunto de pontos, né, de dados, se ajusta ou não essa equação aqui, no caso, a equação da reta. Esse conjunto de pontos aqui que eu estou, né, fazendo analogia, seria os dados da nossa série histórica. Essa equação da reta que eu estou fazendo analogia seria a distribuição de probabilidade testada. Lógico que a distribuição de probabilidade não é uma equação de uma reta, né, gente? Mas é só para vocês entenderem a analogia. Que, a partir do momento que eu faço isso aqui, né, eu teria o quê? Uma equação do tipo y, né, igual a mais bx. Okay? Essa é uma equação de uma reta. O que significa isso? Né? Eu poderia olhar pelo coeficiente chamado r², coeficiente R2, né? Se, a partir do momento que eu tenho aqui uma certa condição, esse valor aqui maior ou igual a uma certa referência, a gente consideraria se esse ajuste aqui é bom ou não. Então, por analogia, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma distribuição de probabilidade, né, ou algumas distribuições de probabilidade que tem analogia à equação de uma reta, tá? E esse R2 aqui que eu poderia definir como um valor a partir dele, né, ou seja, maior ou igual a ele, na verdade eu vou utilizar, né, um teste estatístico chamado teste de Kolmogorov-Smirnov, onde a partir desse teste, que obviamente não é um R2, né, mas a partir dele eu vou confrontar o valor tabelado com o calculado. Vou explicar para vocês como calcula isso, né? O que eu estou comparando, o que eu vou calcular, o que eu vou comparar. Mas eu vou estudar, né, verificar o valor tabelado com o calculado, e a partir do momento que eu faço essa comparação, eu vou ter como afirmar se os dados se ajustaram ou não. Por analogia, a gente poderia falar o seguinte, ó, eu só vou aceitar esses dados aqui como um bom ajuste se esse valor aqui for acima de 70%, ou seja, 0,70. Então, quer dizer o quê? Que se eu encontrar valor de 0,65, né, 0,60, 0,50, 0,40, eu não vou aceitar essa equação de uma reta como um ajuste bom ou adequado, ou, melhor dizendo, satisfatório para essa condição aqui desses meus dados. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar essa equação da reta e fazer, né, um novo ajuste com a equação que, sei lá, segundo grau, né, uma polinomial de qualquer tipo aí, né, qualquer expoente, uma situação de exponencial, uma situação de logaritmo, ou seja, eu teria que ficar testando a esses dados aqui, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque, por analogia, o que a gente vai fazer é exatamente isso, né? Nós vamos pegar um conjunto de dados e vamos começar a testar distribuições de probabilidade, e para verificar se existe ou não uma aderência, um ajuste, nós não vamos olhar um R2, mas nós vamos olhar, né, uma comparação, tá, dos dados calculados com os dados tabelados, tá bem? Então, é isso a primeira coisa que eu queria falar para vocês entenderem qual que é o propósito aqui, né, da aula, qual que é a ideia, a lógica por trás disso, tá bom? Esse roteiro serve para quê? Vocês vão perceber que nós temos aqui algumas situações, chamado de caso 1, 2, 3 e 4. Na verdade, vocês têm que olhar muito mais, né, pela situação que vai ser aplicada do que propriamente aqui do caso, como está aqui no exemplo, que é a precipitação total anual, tá? Esse tipo de dado aqui, gente, eu estou usando, né, como exemplo,
dado de precipitação aqui, nesse caso aqui do roteiro, como precipitação total anual, mas poderia ser qualquer tipo de dado, tá bom? O que que vocês têm que ter em mente? Vamos olhar para esse primeiro caso aqui, para esse exemplo aqui, que, repito, não necessariamente tem que ser dado de precipitação total anual, tá? Eu poderia testar, nesse primeiro caso, qualquer outro tipo de série, qualquer outro tipo de dado. O que que vocês têm que ter em mente aqui? Quais são os dados brutos aqui? São dados de chuva, de precipitação. São dados diários, tá? Esses dados diários, esses dados de precipitação, o que que a gente fez aqui para chegar nesses, né, nessa série específica aqui? O que que eu estou testando? Eu, a partir desses dados de precipitação, né, dados diários, tá? Dados diários. O que que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou somar esses dados diários contidos no ano e vou ter um total anual, ou seja, eu estou constituindo uma série histórica, a partir desses valores aqui para chegar nisso. E eu vou fazer o teste não com os dados diários de precipitação, mas com os dados, neste exemplo aqui do roteiro, como precipitação total anual, tá? Então, o que eu quero que vocês fixem que eu não vou trabalhar necessariamente com esses dados brutos, tá bom? Eu testo uma série histórica específica. Eu poderia testar precipitação total mensal, eu poderia testar vazões máximas, eu poderia testar vazões mínimas, eu poderia testar temperatura média, né? Eu poderia testar umidade relativa, tá bem? Então, a partir da série bruta, eu gero uma série que eu vou testar. Então, esse material ele serve para vocês de apoio para que vocês, né, possam verificar qual é o passo a passo que vocês têm que seguir para identificar se a série que está sendo testada ela se ajusta à distribuição que vocês estão propondo fazer o teste, obviamente. Neste exemplo aqui, qual que eu vou começar? Eu vou começar com vocês com uma distribuição que provavelmente vocês já viram, né? Ó, a distribuição normal. Então, foi o que eu falei. Foque mais aqui, tá? E não se preocupe necessariamente com o tipo de dado aqui, tá bom? Nesse caso, no exemplo, segue precipitação total, mas necessariamente não tem que ser isso. A partir do momento que você sabe qual a distribuição que você vai testar, aí a gente precisa saber quais são as informações necessárias para essa distribuição, para a partir daí a gente verificar, então, esse teste. Tá bom? Eu vou abrir para perguntas, né? Como eu disse, estou explicando só aqui uma ideia geral do que vai ser feito. Agora eu vou para a planilha do Excel para explicar para vocês como que a gente vai fazer isso, né, na prática. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos, alguns exemplos, e depois vocês vão fazer isso com os dados de vocês, né, com os dados que eu vou passar para vocês e outros dados que vocês também vão buscar as informações, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Qual que é a ideia aqui, né, da aula? O que que a gente vai verificar aqui, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Não, Tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Eu vou passar, então, para a planilha do Excel e vocês me interrompem aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar passo a passo para vocês. Quando aparecer a planilha do Excel, vocês me avisem, por favor. Tá aparecendo, Flávio. Ah, então tá jóia. Obrigado. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui, então, gente? Passo a passo, viu? Eu tenho uma série histórica, tá bom? Qual é o exemplo que eu vou tratar com vocês aqui? Falei que pode ser qualquer exemplo, né? Qualquer tipo de dado, viu? Eu vou tratar com vocês aqui dados de vazão, tá? Só que dados de vazão ou dados diários, né, de vazão, são dados o quê?
São dados brutos. Tudo bem? O que eu vou fazer a partir desses dados brutos? Eu vou constituir a série que eu quero trabalhar. Essa série que eu quero trabalhar, neste caso aqui específico, né, nesta situação que eu vou testar, tá? Nesta situação específica, eu estou testando, né? Vou testar vazão máxima. Então o que eu tenho que fazer? Depois eu vou explicar para vocês como chega nessas séries, viu? O objetivo agora não é mostrar como que a gente busca dados de vazão e depois constitui as séries para a gente testar aqui. Primeiro eu vou testar, mostrar para vocês como faz o teste e depois eu vou explicar para vocês no momento apropriado como que vocês chegam nesses dados, tá bem? Então vamos lá. A partir dos dados de vazão, dados diários, dados brutos, eu vou constituir uma série de vazão máxima. Só para todo mundo entender, para eu constituir uma série de vazão máxima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o maior valor registrado no único dia em um dado ano. Então, se vocês olharem aqui, ó, a coluna A é a coluna de dados de anos, a coluna B é uma coluna de vazão máxima. Então, o que representa esse valor aqui de 81,399? Representa a vazão máxima registrada no único dia, que para a gente não importa qual é esse dia, tá? No ano de 1936, tá? Então, esse aqui foi o maior valor registrado em um único dia, tá? Depois eu vou explicar como chega nesse valor aqui. Então, 81,399 ou 81,4 aqui, né? Metros cúbicos por segundo, tá? Vamos para o ano de 37. A gente tem aqui, então, 66,98, né? 982 metros cúbicos por segundo, tá? 38, 59,672, ou seja, esses valores foram os maiores valores registrados num único dia para esses respectivos anos. Então, enquanto essa coluna aqui, né, são dados de 36, né, até 2014, a coluna B, então, eu tenho a coluna de vazões máximas, né, em unidade de metro cúbico por segundo, tá? Então, eu tenho esses valores todos aqui, ok? O que eu tenho que fazer para aplicar o método? Eu vou mostrar passo a passo para vocês por aqui e depois vocês vão conferindo pelo roteiro como que isso é feito, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, e isso está no roteiro, viu, gente? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é ordenar esses dados. Então, essa coluna C, eu coloquei aqui um M. M para a gente vai indicar ordem, tá? E a ordem aqui vai aparecer, então, da ordem 1 até 78, ou seja, eu tenho 78 anos de dados, né? 78 dados de vazão máxima aqui dessa série histórica, ok? Eu vou fazer o que na coluna D? Eu vou pegar a coluna B de bola e vou, né, ordenar esses dados na coluna D de dado, tá? E vou ordenar de forma crescente. Ah, mas como é que eu sei como que eu vou ordenar, se é de forma crescente ou decrescente? Como é que eu sei o que eu vou ter que fazer? Tudo isso vai estar no roteiro, tá bom? Mas eu vou falando para vocês aqui porque eu já sei o passo a passo, né? Depois vocês podem ir confrontando esses valores tranquilamente, tá? E eu vou explicando à medida que a gente for fazendo aqui. Então, olha só, como é que eu faço para ordenar esses dados? Eu vou copiar, né? Eu marco a coluna, eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui na coluna, tá? Na coluna D, colo esses valores, né? Já estão marcados esses valores. Venho aqui em cima, no cantinho aqui, ó, classificar e filtrar.
Quando eu clico em cima uma vez com o botão esquerdo do mouse, aparece aqui classificar em duas opções, do menor para o maior ou do maior para o menor. Para seguir o roteiro, a gente vai classificar do menor para o maior, tá? Isso de acordo com o roteiro. Vai abrir essa caixa de diálogo onde pergunta se eu quero expandir a seleção. Não, eu não quero expandir a seleção, eu quero continuar com a seleção atual, ou seja, em outras palavras, eu quero ordenar somente a coluna D. Vou classificar, né? Então, volta aqui que eu já tinha feito, né? Só para mostrar para vocês como fazer. Então, aqui está classificado agora, está ordenado de forma crescente. O que eu tenho que fazer agora? Esqueçam, por enquanto, a coluna E. Vamos focar aqui na coluna F. A coluna F eu vou calcular a frequência, tá? Só um instantinho que eu vou copiar aqui para vocês entenderem, né? Provável que vocês não estejam vendo o que eu estou copiando aqui, mas eu vou copiar aqui então, rapidinho, tá? Como que eu vou calcular a frequência? Qual a expressão que eu vou usar para calcular frequência? É essa aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vendo? F igual a M por N mais 1. Está aparecendo para vocês aí quando eu copiei no Excel? Tá sim, Flávio. Então tá jóia, obrigado. Só para ter certeza que vocês estão enxergando o que eu estou falando aí, né? Senão, como eu copiei da planilha do PDF. Então, olha só. Para essa coluna F, eu vou usar esta expressão, tá? Que me permite calcular a frequência dos dados. Esse M é a ordem e esse N é o número de dados, tá? Não confundam o número de dados com o número de anos. Eu já expliquei para vocês na aula anterior sobre isso, né? Então, por favor, não confundam, tá? Número de dados, no caso aqui, como eu tenho um dado por ano, seria a mesma coisa. Mas vamos supor que eu estivesse tratando de vazões máximas, né, semestrais e não vazões máximas anuais. Quer dizer o quê? Que para cada ano eu teria dois valores. Então, eu teria 78, né, 78 valores com dado anual, mas teria 156 com dados semestrais, entendeu? Então, tomem cuidado com isso, tá? N é o número de dados. Quanto é aqui? Aqui é 78. M é a ordem. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Então, quando a gente for calcular essa situação aqui, o que vai acontecer? Esse M, ele vai variar, né? Por quê? Porque vai ser M1, 2, 3, 4 até 78, enquanto o N é fixo, né? Ou seja, N é o número de dados, neste caso aqui, 78 dados, tá? Então, eu coloquei o quê? Eu coloquei, né, esta expressão aqui na coluna F. Se vocês forem analisar aqui, vocês vão ver que é isso, ó. C4, o C está livre, ó. Tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês aqui, né? Talvez seja pequeno aí para vocês. Deixa eu ver aqui. O C, ele está livre, né? Deixa eu ver aqui se aumenta um pouco. Ele está livre, aqui, ó. Quando eu clico aqui, tá vendo aqui em cima? Ó, ele está livre, tá? O que está travando aqui? É a última célula, que é a C81, que ela corresponde ao quê? Ela corresponde, se vocês baixarem aqui, ó, vocês vão ver que ela corresponde exatamente ao número de dados, 78 informações. Aí eu travo, né, essa célula aqui para calcular a frequência, tá bem? Então é assim que a gente faz nesse caso aqui, tá? Então, repetindo, F aqui que a gente vai utilizar, né, a frequência vai ser calculada por expressão M, né, M por N mais 1, tá? M por N mais 1, colocado aqui, então, nessa coluna F. Certo? Quando eu faço isso aqui, o que vocês vão observar aqui? O cálculo da frequência observada independe do conjunto de dados. Tá?
Para que eu vou usar esse conjunto de dados ou conjunto de frequência aqui, né? A série de o cálculo da frequência. Eu vou utilizar para fazer o quê? Para fazer a interpretação dos dados. Tá bom? Mas por enquanto, né? Eu vou apenas calcular e vocês vão verificar que a frequência observada, ela independe do conjunto de dados. Eu não usei o valor 34,584 aqui, ó, na primeira célula. Eu não usei o valor 35,320 na segunda célula e assim por diante, tá? Então, quando eu faço isso aqui, vocês vão observar que começa com um valor de frequência bem baixinho ali, né? Próximo a zero, e chega no valor de frequência igual a quanto? Ó, muito próximo, muitas vezes, de 1. Aqui chegou a 0,9873. Tá? Então, essa primeira coluna aqui, né, coluna F, eu estou analisando o quê? Estou calculando a frequência observada. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu vou fazer com isso aí. Olha só. A coluna G, né, a partir daqui agora, eu estou usando a frequência teórica. O que seria a frequência teórica? É o nome geral, né, genérico, que a gente vai dar para qualquer distribuição. Tá? Então, primeira distribuição que eu vou usar com vocês aqui é a distribuição normal. Mas poderia ser qualquer outra distribuição, como tem aqui ao lado outras distribuições. Mas o objetivo aqui é o quê? É falar para vocês que qualquer distribuição que vocês colocassem nessa coluna aqui seria chamado de frequência teórica, tá? Mas vamos lá. Qual que eu estou usando primeiro aqui? Vamos ver o que eu estou considerando aqui, então. Quando eu vou tratar de frequência teórica, eu vou ter que voltar no roteiro, tá? Só vou copiar para vocês entenderem aqui o que vocês vão ter que considerar quando vocês forem colocar no Excel, né? Para calcular essa expressão aqui. Então, vamos lá, ó. Vocês vão ter que considerar isso aqui, ó. Copiei aqui, ó, do jeito que está escrito no roteiro, tá? Opa. Do jeito que está escrito no roteiro, ó. Copiar, diminuir um pouco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No Excel, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que clicar na célula, ó. Tá vendo aqui? Dist, norm, igual tá escrito aqui, ó. Tá bom? Dist norm ou dist norm n. Tem que ver como tá no Excel de vocês, tá bom? Como que aparece isso. Quando vocês clicam aqui, ó, e começa a escrever, ó, dist, estão vendo aqui? Ponto norm, ó, já começa a aparecer. Se você clica em cima dessa distribuição, vocês vão ver que tem várias no Excel, né? São muitas equações, são muitas distribuições. Vocês vão ver que aparece aqui, ó. Retorna a distribuição normal da média e desvio padrão especificados. A partir disso aqui, vocês começam já a entender o que precisa para que vocês possam utilizar essa distribuição, tá bom? Aqui no roteiro, né, tá justamente isso. O que você precisa fazer? Você precisa pegar o dado, o valor, chamado aqui de x. Você precisa usar a média. Média de quê? A média dos 78 valores, no caso aqui, de vazão máxima. Se for de precipitação total anual, seria a média dos valores de precipitação total anual. Tá? Se fosse de temperatura, seria a média dos valores de temperatura que vocês estão usando. Tá bom? Então, nesse caso aqui, x é o valor, média é a média dos dados e desvio padrão é o desvio padrão amostral, tá? Tomem cuidado com isso aí, tá bom? Porque a gente está trabalhando com uma amostra, como eu comentei na aula anterior. E aqui, verdadeiro, né? Você usa verdadeiro ou 1, né? 1, a unidade, né? No valor numérico 1. Para quê? Para falar que esse valor da probabilidade aqui, essa frequência teórica, que é a probabilidade, né? Ela vai ser calculada de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Tá bom? A chance do valor ocorrer de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Se vocês clicarem aqui, ó, em cima, vocês vão ver que está escrito aqui exatamente o que eu estou comentando aqui, que eu copiei do PDF, né?
dist, norm, tá? Aqui está um pouco diferente, que tem que ver a versão do Excel, né? Como eu disse. Ó, x, média, desvio e cumulativo. Cumulativo aqui, eu escrevo verdadeiro, porque eu estou acumulando de fato, tá? Onde estão esses valores aqui, né? O e P são valores da média e do desvio que eu calculei aqui de forma à parte, né? Então, se vocês vierem aqui, ó, vocês vão ver que para a distribuição normal, coluna O e P, eu calculei a média. E tomem cuidado, viu? Quando começarem a escrever no Excel, escrevam média. Se escrever MED é mediana e não é a mesma coisa, tá bom? Vai ficar errado os dados de vocês. E desvio padrão, lembrar que é desvio padrão amostral, tá? Do que? Daquele conjunto de dados, né? Da coluna de vazão máxima, tá? Aqui poderia ser ordenado ou não, obviamente, né? Mas já que ordenou, trabalha com a equação com os dados ordenados. Tá joia? Para que eu vou fazer isso, gente? Porque agora eu vou calcular aqui, ó, e vai estar associado. O que é D? D não é a coluna de vazão ordenada? Então, ele vai estar associado a essa situação aqui. E aqui, então, eu vou ter todos os valores, ó, na coluna G aqui, os valores de probabilidade ou frequência teórica. E está associado a esses valores da coluna D. Tá? O método, né, só para vocês entenderem aí, por hoje, para a gente, né, fechar essa análise, o método fala o quê? Que eu vou ter que calcular a diferença da frequência observada com a teórica. Marquei aqui em amarelo para vocês verem que é da distribuição normal, coluna K. Eu vou fazer a diferença. Por que está escrito ABS aqui? Porque é a diferença absoluta, ou seja, é como se fosse o módulo, né? Não importa se um é menor que o outro, importa para mim a diferença. Se seria negativo ou positivo, então trabalho com ABS absoluto, tá? E à medida que eu faço, então, essa análise aqui para essa coluna K, verifico esse valor aqui, né? Essa diferença para toda a coluna, eu vou calcular ao lado aqui, ó, tá? Eu vou calcular ao lado aqui o maior, ó, debaixo do valor de média e desvio, eu peguei a maior diferença, ou seja, o maior valor da coluna K, porque a coluna K é aquela da distribuição normal que eu estou querendo analisar. Eu vou verificar o quê? Que esse valor da coluna K aqui, ele é um valor de 0,044. Essa é a maior diferença que eu encontrei entre a frequência observada e a frequência teórica, tá? O que eu faço com esse valor agora aqui? Eu vou confrontar esse valor, tá? Esse valor aqui, ó. Eu vou confrontar esse valor, tá bom? Com o valor tabelado, tá? E eu vou mostrar para vocês, então, na próxima aula, como que a gente vai fazer o confronto desse valor aqui, o que a gente tem que considerar na tabela para encontrar o valor e verificar se a distribuição deu ajuste ou não, tá? Só para vocês entenderem, então, o que a gente precisa fazer, né? Essa parte aí inicial, que é colocar os dados, organizar os dados, calcular a frequência observada, considerar uma distribuição de probabilidade e, a partir disso, a gente fazer, então, a análise e eu continuo na próxima aula com vocês. Por hoje, pessoal, alguma dúvida? Não, Flávio, tranquilo. Tranquilo? Ô, Flávio, só uma coisa. A única coisa que eu, tipo, não entendi muito bem foi no finalzinho aí dessa parte da distribuição normal, que fica esse verdadeiro. Tem como você me explicar de novo isso? Tá. O tempo está terminando aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas Tá. o que acontece é o seguinte, esse verdadeiro é o acumulativo dos dados. É de 0 a 100% de probabilidade. Tá?
Certo. Mas eu volto a falar na próxima aula. Tá bom, então. Tá bem? Beleza, obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não, a gente fica por aqui. Uma boa tarde para vocês, tá?